Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial para a gente abordar algumas coisas que às vezes passam despercebidas na nossa frente e que são muito importantes. Você que acompanha os nossos encontros aqui há mais de um ano, viu que nós fizemos uma contagem regressiva que mirava nas eleições aqui no nosso país. E a nossa confiança sempre foi baseada em fatos, em dados da economia, da política, o comportamento das instituições, dos meios de comunicação, no mundo, as coisas que estavam acontecendo relacionadas com o Brasil, o comportamento do governante que está ainda no cargo, né, por incrível que pareça, enfim. Todas essas informações apontavam que o povo brasileiro iria dar um não rotundo a essa gente que ainda está no poder. Eles fizeram muitas artimanhas, muitos processos para que isso não acontecesse. E, de fato, a eleição acabou sendo mais apertada do que a gente poderia imaginar alguns meses atrás. Mas o resultado foi o resultado melhor que a civilização poderia ter. E hoje eu quero chamar a atenção de vocês de algumas situações aqui que você, às vezes, perde um pouco a dimensão, porque nós estamos num processo de cura aqui no Brasil. E quando a gente está com alguma enfermidade, toma um remédio que a resposta não é imediata, a gente vai sentindo lentamente que a gente está melhorando, que aquelas coisas que nos estavam incomodando, né, estão indo embora. E isso está acontecendo no Brasil no plano político, no plano psicológico da sociedade de uma maneira geral. E hoje eu quero chamar a atenção de vocês para algumas situações muito importantes que mostram que hoje nós estamos mais felizes do que em alguns meses atrás. E mais à frente nós estaremos mais felizes ainda porque a chaga estará mais curada ainda e nós tomaremos medidas para nunca mais termos esse tipo de adoecimento aqui na sociedade. Pois bem, mas do que é que eu estou falando? Antes de mais nada, é muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever também. Muita gente nova está chegando aqui no nosso portal, está sendo um crescimento muito bacana. Eu quero agradecer a todos vocês por isso. E também pedir a você para dar o seu joinha, mandar os seus comentários para cá, participar dos nossos chats, que eu abro todos os dias entre 5 horas, 5 e meia. Enfim, compartilhar os nossos vídeos e, se puder, se inscrever no nosso clube de membros, que é uma forma de você ficar mais engajado aqui no nosso portal, que vai precisar muita gente cada vez mais engajada aqui no nosso portal, em outros também, porque as nossas missões, as nossas tarefas de enfrentamento das coisas tão complicadas que nos atordoaram, não terminou. Muito pelo contrário, agora a gente vai ter que ficar mais diligente, a gente vai ter que ter mais gente participando e se preocupando com política aqui no Brasil, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, ontem eu vi alguns canais, você deve ter visto também, essa cena aqui de pessoas em círculo lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, fazendo uma coisa muito estranha. Todas as matérias saíram que essas pessoas estavam pedindo socorro a alienígenas, a extraterrestres. Eu olhei isso, né? Eu tentei pesquisar, vi em vários veículos e não teve nenhum desmentido. Por mais que isso não tenha sido uma cena de conexão com alienígenas, com extraterrestres, de todo modo é uma situação meio complicada, né, para dizer o mínimo, né, porque na verdade é muito ridículo as pessoas com telefones celulares aqui na cabeça, num círculo, né, fazendo uma convocação. E tem até uma situação, esse senhor aqui, todo mundo com a luz do celular para cima e ele com a luz do celular para baixo, né. Então se ele falhou na conexão com os alienígenas, né? Com os extraterrestres. Mas vamos imaginar o seguinte, que isso aí não tem esse propósito, tá? De todo modo, é uma situação ridícula, né? Você chegar para as pessoas, pessoal, vamos fazer um círculo aqui agora, vamos pegar o celular para fazer uma cena, vamos gravar isso aqui, para depois mandar para alguém. Assim, qualquer situação que gire em torno dessa cena aqui, ela nos levará para uma comprovação que os tempos que nós estamos vivendo são muito ridículos em relação à mistura de política com determinados comportamentos absolutamente inexplicáveis, né? A gente já criticou muitas vezes aqui a mistura de política com religião, agora é a política com assuntos de extraterrestres, né? Daqui a pouco essa gente vai querer criar um partido lá em Varginha, né? A cidade que foi ali consagrada, né, como sendo o território de um ET, o ET de Varginha. Então, pois bem,
Essa situação, ela denota uma coisa para a gente que é muito interessante, que é o que foi que a gente conseguiu jogar para o lixo da história. Do que é que nós estamos conseguindo nos livrar aqui no Brasil. Gente, vocês imaginem o que seria de todos nós se o resultado das eleições tivesse sido adverso? Essa gente que está nesse nível e que muitas pessoas não tinham percebido ainda, elas iriam se multiplicar, elas iriam se fortalecer. As suas crenças, esse universo paralelo, iria ter mais força ainda, né? Uma vez que, do ponto de vista político, houve um avanço dessas forças dentro dos congressos, dentro do Congresso Nacional e dentro das assembleias legislativas pelo Brasil inteiro, dentro dos executivos estaduais. Então, é uma situação muito complicada, né? E que nos mostra que hoje nós somos mais felizes e nós não podemos estar nem percebendo, né? Porque é uma coisa para a gente ter em mente sempre. Isso nos provoca também, nos convoca por uma grande responsabilidade. Se a gente está se livrando parcialmente dessas criaturas, elas não sairão do cenário político. Muitas ainda estão se manifestando em função de uma conjuntura que lhes são favoráveis, né? Por exemplo, eles ainda têm um presidente que está com a caneta na mão, ainda pode determinar uma série de comandos. Mas a partir do dia 1º de janeiro, muda tudo. Muda a direção da Polícia Federal, muda a direção da Polícia Rodoviária Federal, muda a direção da Guarda Nacional, da Força Nacional, muda a direção do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, muda a CGU, vão mudar os ministérios públicos nos estados, vai mudar a Procuradoria da República alguns meses depois que o presidente tomar posse, o Ministério Público Federal. E não pensem vocês que todas essas instituições são majoritariamente forças do atraso. Não, as forças do atraso, elas se projetaram com a chegada de Bolsonaro. Mas dentro dessas instituições existem muitas forças progressistas que estão tão alarmados quanto nós diante das situações que aconteceram. E muitos estão alarmados com o que aconteceu dentro da própria instituição, de pessoas terem revelado situações que nunca imaginaram. Então, todas essas situações servem para a gente agora como um grande alerta, um alerta até para o mundo, né? De como a gente tem que estar atento a esses movimentos extremistas, a falta de informação, a articulação de pessoas pelos mais variados elos, né? Que caminham todos numa mesma direção rumo ao atraso, rumo ao processo anticivilizatório, ao processo anti-ciência. Então, isso nos convoca a estarmos agora mais ligados na política. Se a gente antes não tinha muito interesse, se a gente às vezes achava que algumas atitudes não eram necessárias da nossa parte, que a gente deveria apenas prestar atenção na época da eleição, agora a gente sabe que se a gente se desguarnecer, se a gente não prestar atenção, essas forças que ficaram muito presentes na nossa frente, elas podem retornar. E podem retornar com a figura do atual presidente da República e podem retornar com outra figura mais sofisticada, alguma figura que consiga captar mais o sentimento dessa sociedade que a gente não conseguiu enxergar, que a gente está começando a ver agora nas frentes dos quartéis, nas cenas da internet, fazendo uma série proporcionando uma série de imagens que a gente nunca imaginou. Então, gente, o meu recado de hoje vai no sentido, primeiro, de você perceber que você hoje é muito mais feliz do que você era anteriormente. Imaginem só o que a gente vivenciaria um pouco mais à frente. Eu me lembrei, vou colocar na descrição desse vídeo para vocês, uma canção que meu pai sempre cantava, né? Que foi interpretada pelo Nelson Gonçalves, chamada Meus Tempos de Criança. A letra é de Ataúfo Alves. E ele vai chamando a atenção nessa canção, né, de como a gente tinha uma vida anterior, quando a gente era criança, e a gente não percebia quanto a gente era feliz, né? É muito legal a letra, vou compartilhar a letra com vocês, vou colocar a música também na descrição desse nosso vídeo, porque ela serve também, né, como um alerta de muitas coisas que estão no nosso cotidiano, muitas coisas que a gente está no dia a dia e não percebe e só dá falta
quando essas coisas são retiradas da gente, quando essas coisas desaparecem, quando essas coisas ficam muito para trás. Mas agora a gente tem que ficar muito esperto, muito atento, e toda vez que a gente vê uma imagem muito ridícula na internet, vai ser uma força maior que a gente vai ter para cada vez mais se envolver em política, nos assuntos do dia a dia, conversar com as pessoas, ter mais visão crítica sobre o que os meios de comunicação apresentam para a gente ajudar de fato, não só o nosso país melhorar, mas a civilização, né? Quando a gente melhora o nosso local, a gente está ajudando a mudar o mundo, a melhorar o mundo também, tá bom? Então, fica aí o recado para você. Você é feliz e você pode não estar percebendo isso, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!